Olá, bem-vindos. Estamos começando aqui um Câmeras Abertas do Roteiro de Ateliês. Então, o Roteiro é uma iniciativa colaborativa e independente de artistas visuais. Teve início no bairro do Butantã, que a gente brinca que fica do outro lado do rio, né? Que com isso a gente quer dar a ideia de que está fora, né, do circuito oficial das artes, né? E no caso é o Rio Pinheiros, né? Então a gente começou a perceber que aqui nessa região existiam muitos artistas interessantes, né, com seus ateliês aqui nesse espaço, e a gente começou a fazer então um mapeamento no território, né, aonde se localizam cada um desses ateliês. E aos poucos esse grupo foi ganhando corpo, né, foi aumentando e muitas pessoas ficaram interessadas, então acabou saindo desse escopo da região do Butantã e ampliando essa rede de artistas para vários bairros, regiões da cidade de São Paulo. Então, o roteiro de ateliê seria uma maneira de organizar um percurso, né? Seja ele pelo mapa que foi criado e existe no site, ou como um evento que é anual, um principal evento do roteiro de ateliês, que acontece como um percurso físico, né, que convidam-se as pessoas para visitar esses ateliês e conhecer o trabalho desses artistas em loco, né, dentro do seu local de trabalho, em diversos lugares da cidade. Então, nessas primeiras conversas, como visitas informais entre um ateliê de um colega e outro, foi possível notar como são importantes esses encontros no ateliê, né? Então, isso trouxe uma vontade grande de fazer esse evento, né? De proporcionar para que outras pessoas também tivessem esse acesso ao artista no seu local de trabalho. Mesmo porque agora a gente estando nessa situação de pandemia, né, de isolamento social, mesmo antes de acontecer uma situação como essa, o trabalho do artista visual muitas vezes acontece dessa maneira mais isolada no ateliê. Então esses encontros com o outro são muito enriquecedores. Então, o Portas Abertas veio meio dessa vontade, né, de que isso pudesse ser acessível para mais pessoas e acontecer com mais frequência, né? Apesar do trabalho do artista acontecer, né, nesse meio material, físico, de modo geral, né, os, o encontro, né, o embate com o trabalho, muitas vezes não se dá nesse encontro físico, né, ele acontece numa visualização de imagens pela internet, né, em sites ou redes sociais, muito mais do que nesse encontro no mundo real, né? Então, outra questão interessante é o quanto o trabalho no seu contexto de processo de criação também é diferente dele destacado desse contexto, ele ser visto numa exposição, né? Numa galeria ou em qualquer espaço institucional. Então, essa percepção do trabalho no ateliê, do diálogo com o artista, foi ganhando uma importância e uma vontade, então, de ser aberto para o público, para os moradores do entorno, para quem tivesse interesse em conhecer esse trabalho, né? Então, situar esses lugares no território dá uma dimensão, né, do trajeto a ser percorrido para se chegar a ele ou em vários deles.
né? Numa cidade como São Paulo, né, onde esses trajetos muitas vezes são longos, difíceis ou demorados, montar esse roteiro, esse mapa, ajuda muito, né, nessa localização e nesse acesso a esses espaços. Então, São Paulo muitas vezes dá essa impressão de ser uma cidade sem fim, né? Sem fim nem começo. Então, assim, é muito mais possível visualizar num mapa, que, para quem não conhece o site, lá tem esse mapa com todos os endereços para se poder fazer essa visitação. Então, Portas Abertas é um evento anual, onde proporcionava, desde 2018, né? Aconteceu em 2019 também. Esse ano, por conta do isolamento social, começou esse novo evento, que é o Câmeras Abertas. Então, em vez da gente percorrer esse trajeto físico, né, espacial entre um ateliê e outro, é possível a gente se encontrar aqui nesse não percurso virtual, né? Nesse lugar na internet, onde a gente consegue fazer essas conversas com os artistas. De certa maneira, também traz uma democratização, que é muito interessante o processo, né? Tanto do espaço do artista, que é uma ideia que já vem também nesse mapeamento do roteiro de ateliês, e agora nesses encontros online também eu acredito que traz essa maior democratização do processo das pessoas, né? E se é para pensar numa questão positiva, né, de tudo isso que a gente está passando, acho que essa é uma delas. Então, para quem tiver interesse em acompanhar, o Câmeras Abertas acontece toda sexta-feira às 17 horas, na página do Roteiro de Ateliês. E outra iniciativa que está acontecendo agora é um leilão beneficente online, né? Em parceria com o Iarremate e o Guia das Artes. As vendas dos trabalhos vão trazer uma doação de 50% do valor dos trabalhos para a ONG Médicos Sem Fronteiras. O pregão vai ser no dia 28 de julho, que é uma terça-feira, às 15 horas. Então, convido vocês para participar também dessa outra iniciativa do Roteiro de Ateliês. Então, hoje, aqui nesse Câmeras Abertas, essa conversa entre eu, que sou a Thaís Cabral, né, e a Patrícia Osses, que eu convidei para a gente fazer essa conversa aqui. Eu vou me apresentar, então, né, sou artista visual, sou pesquisadora e professora também, trabalho com pintura, objeto e instalação, e a minha pesquisa ela passa por diversos meios, né? Então, eu penso sempre como uma memória dos percursos da cidade, que de alguma maneira isso é rememorado, e no ateliê, dentro dos processos da reminiscência dos sentidos vividos nesses percursos, junto com a imaginação, né, é possível criar novas imagens. Então, vai mais ou menos por aí essa história. E aos poucos eu vou contando um pouco mais sobre isso aqui na nossa conversa, né? Então, dentro dessa ideia de produzir no ateliê, como artista também, a minha formação foi toda feita na ECA USP, né, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu fiz lá meu bacharelado em pintura, e depois eu retornei para fazer também o mestrado e doutorado em poéticas visuais. E o último resultado que eu tive lá foi esse livro, que é o resultado do meu doutorado. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Ele foi dividido em 2 livros. Um deles é esse daqui,
que se chama Quatro Estudos, onde eu faço uma pesquisa histórica e iconográfica, né, sobre 4 artistas. Então, são 2 percursos nas cidades modernas, que são um ensaio sobre a trajetória artística do Alfredo Volpi, em São Paulo, né, o artista ítalo-brasileiro, e outro texto sobre a Maria Helena Vieira da Silva, que é artista portuguesa. Tem também 2 entrevistas com artistas contemporâneos, então o Fábio Miguel, em São Paulo, e o Manuel Caeiro, em Lisboa. Eu visitei o ateliê deles e fiz todo o trabalho, então, de uma conversa com eles, e tem imagens dos ateliês e dos trabalhos. E esses 4 artistas investigando, então, a trajetória deles em relação à sua vivência nas cidades modernas e contemporâneas, e a visualidade, né, que trouxe para o trabalho deles, isso me fez, de alguma maneira, percorrer com eles essas cidades na imaginação, né? Então, isso tudo vocês podem ter acesso também pela Biblioteca de Teses e Dissertações da USP. Vocês podem baixar lá o PDF e ver esse trabalho. E o outro livro é esse daqui, onde eu mostro o meu próprio trabalho, né, minha trajetória. E eu elaborei na forma desse livro-ensaio. Aqui. São imagens de pinturas ou fragmentos delas, junto com fotografias da cidade e trechos de textos do Italo Calvino, das Cidades Invisíveis, e do Marco Polo, as viagens maravilhosas, né? Então, vocês podem ver aqui as imagens, ou acessando também pelo PDF, e fotografias. E também tem um texto de apresentação meu aqui dentro. Por aí vai. Mas vocês... eu acho interessante contar também que esse trabalho eu fiz junto com a Helena Kuller, que me ajudou a fazer esse tratamento das imagens muito cuidadoso, né, que a gente cuidou da fotografia no estúdio, né, lá da ECA, e fez um tratamento onde a gente buscava sempre aproximar a reprodução da imagem do original o mais com a precisão possível, né? Então, esse trabalho foi acompanhado pela Helena, e a diagramação também eu trabalhei junto com uma grande amiga, que é a Flávia Ocaranza. E sempre meus agradecimentos a elas também, e ao meu professor orientador, né, Marco Gianotti, foi fundamental para toda essa pesquisa existir, né? Foi muito precioso em todo esse trabalho, né? Tanto de pintura quanto a elaboração da tese. Agradeço sempre também, muito queridos todos de fazerem esse trabalho comigo, né? Então, eu convidei então a Patrícia para essa conversa. Você quer se apresentar, Patrícia? Vamos lá. Bom, quero agradecer primeiro o convite, Thaís. É muito legal, tem sido muito legal, né? Porque tem sido um processo. A gente tem conversado bastante antes desta conversa. E logo vocês vão saber mais sobre essa história dessas conversas todas. Mas me apresentando, bom, eu sou Patrícia Osses, eu sou artista visual, também professora e pesquisadora, e também fiz a minha graduação na ECA USP, onde eu conheci a Thaís, e depois também continuei minha pós-graduação por lá, no mestrado e doutorado, com a orientação do querido professor Carlos Fajardo. E a minha pesquisa, bom, eu utilizo diversas mídias para dar uma forma visível
relações com o espaço. Antes de estudar artes, eu estudei arquitetura, né? Acho que isso é importante dizer também, porque acho que vem desde aí essa inquietação pelas relações espaciais. E isso continuou nas artes depois, né? De certa forma, eu sempre achei que eu tinha encontrado um lugar para fazer arquitetura que eu queria nas artes visuais. E no caso da minha última pesquisa do doutorado, que eu terminei em 2015, eu me debrucei mais sobre uma relação entre espaço literário, ficcional, e espaço visual, e espaço real. Ou seja, que tipo de visualidade eu posso produzir a partir do encontro entre o espaço real, o espaço de uma cidade que eu não conheça, por exemplo, e a literatura que foi produzida nessa cidade, né? Por exemplo, no caso, eu centrei a pesquisa bastante na Buenos Aires do Borges e na Nevers, que é uma cidadezinha de nada lá na França, que eu conheci através da Marguerite Duras. Ou seja, conheci primeiro a cidade através desses escritores, fui até lá, e o encontro com a cidade real me fez, digamos, causou, né, a produção de algumas visualidades, seja em fotografia, em vídeo, em ação, em instalação, enfim, a forma é decidida a partir do desejo do que se quer, né, do que acontece nesse encontro. Eu acho que basicamente essa é a minha pesquisa. Atualmente eu sou professora de fotografia no curso de artes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou morando em Campo Grande no último ano e meio. Antes disso eu dei aula de foto também como substituta na Federal de Goiás. Então os últimos anos têm sido dedicados a uma pesquisa maior aí na área da fotografia, né, nesse meio, na relação com o ensino também, bastante. E como forma de extensão já dentro da universidade também, como uma forma de explorar a cidade e também os seus percursos com os alunos, né, e na realização, na busca de até o grupo de extensão se chama assim, né, o lugar da imagem na cidade. Então, na busca desse lugar, qual é o lugar dessa imagem, que imagem é essa que habita a cidade, né? E acho que por causa disso, né, aí já levando para o tom da nossa conversa, vocês vão perceber que é um percurso e que é muito relacionado ao espaço da cidade também, enfim, a ideia de lugar, né? E aí, você quer contar como é que vai ser então nosso percurso? Sim, a partir então dessas conversas que a Patrícia disse, né, que a gente começou a ter para criar esse novo e renovado, né, contato, desde o nosso encontro no ano passado, quando eu fui trabalhar como professora no Mato Grosso do Sul, né, na UFMS, na Federal, que fica em Campo Grande, por um semestre como professora de pintura, né? No curso de artes visuais, a Patrícia tinha acabado de começar como professora de fotografia e eu me hospedei em sua casa, né, Patrícia? Você Aqui mesmo. Me recebeu generosamente, né? Eu aproveito para agradecer, foi um período muito legal. Foi mesmo, foi muito bom. E a gente começou então a conversar e perceber quais foram os nossos encontros, né? Encontros ou reencontros. Que a gente tinha se conhecido na Universidade de São Paulo, agora a gente estava dando aula na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e haviam outros pontos de encontro, né? Porque apesar da gente ter vivido muitos anos na mesma cidade, a gente, por conta de todos esses trajetos, a gente acabava demorando para se encontrar, né? Então, e alguns encontros foram muito marcantes e longos, né? Em contraposição às pausas. Então, a gente pensou em um encontro em especial, que foi
no Arte Cidade, antes da gente se conhecer, mas foi marcante para a nossa trajetória artística, né? E foi num lugar muito especial também de São Paulo, que é a Casa das Caldeiras, e fica próximo à linha do trem, hoje em dia a estação da Barra Funda. E em Campo Grande também tem uma antiga estação, que é parte da NOB, da antiga linha férrea noroeste do Brasil, e que, de alguma maneira, tudo isso nos interliga de uma maneira física, né? E, apesar da gente estar nessa conversa aqui, nesse lugar virtual agora, se a gente for pensar num trajeto, né, espaço-temporal de todos os nossos encontros, a gente pode criar uma ligação física via linha férrea, né? Mesmo porque a antiga estação noroeste do Brasil ligava desde Campo Grande até passava por todo o interior de São Paulo, se ligando à estação de Sorocaba, né? Sorocabana, né? Sorocabana, isso. E se ligando até a Estação da Luz e que ia até o litoral no Porto de Santos, né? Então, a gente vai acrescentar algumas estações imaginárias nesse trajeto. Vamos pedir para vocês um esforço, né, imaginativo, que vão ser os nossos, que são, né, vão mapear os nossos pontos de encontro nessa nossa trajetória de amizade, né, Patrícia? Exatamente. E a gente descobriu esses pontos de encontro e pensou nesse formato trajetória, porque é a palavra, né, percurso, trajetória faz parte muito da pesquisa de nós duas, né? E aí, nessas trajetórias, quais foram esses pontos de encontro? E a gente acabou mapeando, até inspirado pela todas as questões que você falou muito bem no começo, né, sobre o roteiro de ateliês, de pensar nessa espacialização, e por mais que a gente esteja numa situação virtual, é justamente esse o ponto, né? Qual a conexão física, né, que nos une, mesmo que ela não exista mais, né? Que já que essas linhas foram desativadas, o que é uma grande perda, né, para o Brasil, mas foram estações, né, e linhas férreas que moldaram, inclusive, né, a cidade de Campo Grande, ela toda a partir da estação, né, que ela existe. E a linha ainda atravessa, né, ainda existem resquícios dela pela cidade. Então, a gente percebeu na nossa trajetória, nos nossos encontros, o quanto até a própria presença física mesmo dessas estações acaba sendo importante, né? E do trem conectando todas elas. Sim, mesmo que elas não existam, não estejam ativas, né, nesse transporte de pessoas, apesar de ainda existir uma parte do transporte de bens e cargas, ela é muito presente na memória afetiva das pessoas, né? Algumas estações, vagões estão muito bem conservados e existem como referência, né? Tanto como um ponto, uma referência existente no mundo real, né? Como o seu trajeto continua existindo na memória das pessoas, né? Uhum. Os trajetos, os sons, né? Tudo isso. Os sons, as referências das pessoas chegando e saindo. E, como você disse, a construção das próprias cidades se deu muitas vezes no entorno, né, dessas linhas. Uhum. Exatamente. Vamos começar então? Primeira estação. Vamos. Essa primeira estação é a Estação Matarazzo, fica no bairro da Água Branca, em São Paulo. Arte Cidade, 1997.
falando em memória afetiva, né? A gente quis trazer um pouco de fisicalidade do som para essa conversa também. E essa primeira estação, então, do Arte Cidade, a gente vai contar um pouquinho para vocês, que apesar da gente não se conhecia na época, mas eu tinha acabado de terminar o curso de arquitetura, estava namorando com a ideia de fazer um outro curso, e seria um curso de arte, e seria na universidade pública, né? E aí, de repente, entre esses dois cursos, entre arquitetura e arte, veio esse encontro com uma ideia da cidade como instalação, né, dessa experiência muito potente que foi o Arte Cidade. No caso, a gente está falando, houveram várias edições, né? A gente está falando da edição que aconteceu nas ruínas das indústrias Matarazzo, né? Que foram, né, talvez a maior indústria de São Paulo na época da explosão industrial, né, paulista. E aí esses edifícios, né, compunham essa ruína misturada com a ruína ferroviária, né, já que essas usinas eram conectadas com a linha também. E de repente o Nelson Brissac, né, o curador da Arte Cidade, traz essa proposta desse reabitar ou ressignificar esses espaços de ruína com trabalhos, né, convidando muitos artistas, os principais artistas brasileiros, né. Nossos próprios orientadores participaram, né, de algumas edições, né, isso é muito legal, o Marco Gianotti e o Carlos Fajardo, foram artistas, por exemplo, dos que participaram, e vários outros, e eu vou até ler um pedacinho aqui do Paisagens Urbanas, onde Nelson Brissac reúne textos, né, sobre as 3 edições da Arte Cidade, 3 ou 4, e ele define assim: o Arte Cidade é a experiência da metrópole, da cidade como horizonte, que possibilita o entrelaçamento de linguagens. Tirar as obras das instituições culturais, dos circuitos estabelecidos, dos padrões convencionais de classificação e levá-las a um diálogo mais amplo. Não tomar as obras isoladamente, mas como intervenções num espaço mais complexo. Redefinir o sítio, não necessariamente como localização topográfica, mas como campo criado por essas articulações. Aqui se explica a relação entre arte e cidade. Trata-se de despertar a experiência do mundo de que toda arte é expressão. Né? É uma coisa linda isso. A função da arte é construir imagens da cidade que passem a fazer parte da própria paisagem urbana. Quando parecíamos condenados às imagens uniformemente aceleradas e sem espessura, típicas da mídia atual, como essas, reinventar a localização e a permanência. Quando a fragmentação e o caos, né, como numa pandemia, parecem avassaladores, defrontar-se com o desmedido das metrópoles, como uma nova experiência das escalas, da distância e do tempo. Recortei isso, né, da apresentação aqui do Paisagens Urbanas, onde o Nelson Brissac, aliás, acho que a nossa conversa vai estar recheada de citações dele que tem muito a ver com essa ideia, né, justamente de percurso e numa relação poética com a cidade, né? E eu fiquei pensando muito na potência, né, dessa experiência e o quanto nos modificou. Né? Eu estava, como eu disse, saindo da universidade, a Thaís acho que estava pensando em prestar, né? Você estava saindo, estava no colégio, né, Thaís? Ainda. Você já pensava em estudar arte? Sim, na época da exposição, que era o ano de 97, né? A Cidade de Sua Memória, essa edição do Arte Cidade, eu tinha 17 anos, estava terminando o colégio, né? E essa experiência dessa exposição realmente foi uma experiência transformadora, né? Foi uma das exposições mais incríveis que eu já fui, né? Dada a sua dimensão, como você bem falou, das instalações que estão totalmente interligadas, estavam, né, totalmente interligadas com a cidade. Foi um acontecimento, né, nessa cidade. Então, era possível se deslocar de trem entre um núcleo e outro, né, era uma dimensão enorme e trazia essa questão
ao mesmo tempo um deslocamento físico e temporal, né? Por conta de adentrar essas ruínas, né? Levava os espectadores para esse passado da cidade mesmo, né? Essa imersão, né? Então, Eles reativaram, né, essa linha. Eles reativaram essa linha férrea para conectar, né? Os dois, para conectar, entre as usinas. sim. Então, esses edifícios, esses lugares icônicos que eu nunca tinha entrado, quando nessa situação era realmente um deslocamento, né, na imaginação muito grande, né, e na própria realidade, né, por conta de estar lá, né, por conta dessa parte da experiência, né. Então, esse módulo da Casa das Caldeiras, tinham outros, né? Tinha o antigo moinho, mas o que mais me reteu na memória foi o da Casa das Caldeiras. E eu lembro que, apesar de ter esse caráter de ruína, no meu pensamento, ele era como um monumento, né? Um monumento à memória de São Paulo e um monumento como experiência artística mesmo, no sentido que o Robert Smithson carrega essa palavra, né? E essa sua arquitetura, né, preservada de certa maneira, causam em si o arrebatamento próprio da experiência artística. Então, para mim, existe esse caráter de monumento em todas essas edificações, né? Dos maquinários que restaram, e mesmo na linha férrea, né, que ainda está lá. Depois, na sua história, né, a Casa das Caldeiras ela foi tombada como patrimônio histórico, e hoje em dia ele é cuidado por uma equipe que entre uma pessoa que cuida desse restauro, né, que é a Karina Sacomano, ela organiza e cuida dessa preservação, né, dessa memória de uma maneira impecável. E hoje em dia eu vou falar um pouco mais para frente, na verdade é outra estação, mas Conecta com essa, né? se conecta com essa, porque no presente eu voltei, né? Já que eu comecei a falar da Casa das Caldeiras, existe um programa de residências que chama Obras em Construção, né? E quando eu reentrei nesse espaço, foi uma surpresa muito grande experienciar de novo esse lugar, né? Eu vou falar mais para frente na última estação. Então, voltando para 1997, eu lembro que no Arte Cidade tinha um trabalho do José Miguel Wisnik, que é músico, né? E era uma instalação. E você também, como musicista, né, Patrícia, deve ter notado, deve ter te tocado esse trabalho, que Bastante. eram pequenas caixas de som instaladas na chaminé, as chaminés que ainda estão lá, né, aquelas estruturas enormes, elas têm acesso pelo túnel no subsolo. Você adentra o subsolo e lá você se depara com esse outro chaminé, como se fosse um outro túnel vertical que conecta o interior da casa com o exterior da megalópole, né? Então, essa troca de sons da instalação que saía e os sons externos da cidade traziam essa passagem, né? Esse túnel temporal também. Maravilhoso. Eu lembro desse trabalho muito e eu lembro da experiência de estar nesse espaço que normalmente a gente não poderia acessar, né? Porque eram ruínas cercadas de, né, de terreno, mato, enfim, eram inacessíveis, eram perigosas, né? Tinha uma população de rua também às vezes. E é interessante pensar nisso, no que virou depois, né? Esse lugar físico, né? Uma parte foi demolida e virou, né, empreendimento imobiliário daqueles, né, espaço gourmet. Outra parte virou justamente, né, ainda bem, a Casa das Caldeiras, né? Uma parte foi
preservada, muito bem preservada, e virou residência artística. Mas outra parte, né, a parte do moinho mesmo, hoje é o lugar da favela do Moinho, né? Depois dessa experiência, ela foi ocupada e a favela talvez mais antiga do centro agora e mais resistência que tem, né? Porque é um lugar de alta especulação imobiliária e essas pessoas reivindicam esse direito, né? De continuar em um lugar que ficou abandonado por tanto tempo, né? Então, essas diferentes ocupações falam muito, né? Do caráter, inclusive, de São Paulo e do que acontece, né, na experiência urbana no seu mais amplo significado. E para fechar essa estação, eu separei também uma outra fala do Brissac, já num contexto mais poético, que ele fala dessa relação, né, provavelmente motivou bastante esse projeto para ele. Dois modos de falar de uma cidade. O primeiro seria descrevendo, falando de suas pontes, suas torres, seus mercados, de todas as pessoas que passam pelas suas ruas. Um mapeamento que faz com que a cidade desapareça como paisagem. Outra maneira vai procurar a graça perdida das cidades nas velhas pinturas, nos relatos, nas maneiras que as pessoas têm de imaginá-la. Essas cidades invisíveis nos ensinam uma outra maneira de ver. Podem as imagens atuais nos trazer os rostos e as paisagens desses invisíveis? Podem nos mostrar o vento soprando nas árvores? E aí ele Brissac misturado com Italo Calvino, né, citando as cidades invisíveis, que você também falou, né, das cidades invisíveis na sua tese, quanto foi importante. E enfim, né, essas experiências que acho que nos formaram, né, formadoras, modificadoras de tudo, né, de todas as relações. E acho que a gente pode ir para a próxima estação, né? Eu vou aproveitar, já que você falou também no Italo Calvino, para trazer um trechinho também. Então, só para fechar, Patrícia. Ótimo. Maravilha. Que o Italo Calvino, num trechinho das Cidades Invisíveis, que é formado por vários contos curtos, né? Um deles se chama As Cidades e o Céu 1. E nesse diálogo que ele cria entre o viajante Marco Polo e o imperador do Oriente, Kublai Khan, o Marco Polo ele vai descrever tudo que ele vê em suas viagens, né? Pelos lugares desse grande império, né? De todo esse território. E ele conta o que ele viu para o Kublai Khan, né? E o Kublai Khan diz para ele: portanto, na realidade, a sua é uma viagem através da memória, né? Dizendo o quanto o Marco Polo ele conta o que ele vê, mas ao mesmo tempo ele mistura essa narrativa com o que ele lembra, né, de sua cidade natal, que é Veneza, e o quanto a nossa experiência, ao mesmo tempo, o que a gente elabora, né, está muitas vezes carregado da nossa história, né? Então, os relatos, a memória, ela se mistura, né? Os relatos se confundem. Né? Então, e um outro trechinho que é em As Cidades e o Símbolo 5, em outro conto, o Marco Polo diz para o grande Khan: você sabe melhor do que ninguém que jamais se deve confundir uma cidade com um discurso que a descreve. Contudo, existe uma ligação entre eles. Né? Por conta dessa... não dá para dizer que todo o discurso seja carregado, que uma descrição seja totalmente objetiva. Né? Por mais que exista essa tentativa, né? Ela vai estar permeada de outros elementos da própria vivência. E nem toda descrição vai visar a objetividade. Então, é uma grande... eu acho que o Italo Calvino, ele justamente
cria suas narrativas nessas entrelinhas, né? Só para mostrar, então, a fonte, né, desses escritos. Esse daqui é um livro que eu adquiri num sebo, que é das viagens do Marco Polo, que eu acho ele maravilhoso, né? Com essa, é uma edição bem antiga, Incrível. eu acho. E esse daqui é uma outra edição, Livro das Maravilhas, e o Italo Calvino, né? Uma edição das Cidades Invisíveis. Muito Para bom. quem quiser ir até a fonte também. Altamente recomendado. Então, acho que a gente pode seguir, né? Sim, ainda estava viajando na ideia de se é possível olhar ou atravessar a cidade do mesmo jeito depois de passar por essa experiência. Quer dizer que, né, a gente ainda foi, né, talvez muito contaminada por essa experiência, fazer um curso de arte e tal. No meu caso foi bastante decisivo para essa decisão. Mas de todo jeito acho que não dá para andar pela cidade de novo do mesmo jeito depois de ter visto, né, aquilo, ou sem pensar na potencialidade, né, dos seus espaços, das suas ruínas, dos seus não lugares, dos seus lugares, de tudo, né? É muito lindo enfim, esse possível, né? Esse possível que o Arte Cidade trouxe, eu acho. Sim. Acho que é isso. Vamos então para a próxima? Vamos. Próxima estação, ECA USP, Butantã, São Paulo. Bom, nossa formação, né? Turma de 98, turma de 99, quase virada do século. Diga. Sim, quase virada do século. Eu entrei, então, na turma de 99, na ECA, e nessa escola eu tive toda a minha formação, a base da minha formação artística, né? Estudei com professores que foram extremamente importantes para a formação do meu pensamento sobre arte. E mesmo antes de entrar, né, quando eu prestei vestibular, eu não imaginava muito bem o que esperar de um curso de artes, para falar a verdade, né? E eu achava até incrível que existisse um curso de artes, né? Porque de modo geral, a arte não depende, né? O artista não depende de uma formação universitária formal, né? E eu tinha essa vontade, né, de estudar esse curso. E eu admiro muito, assim, eu gostei muito da minha experiência como estudante lá. Me trouxe uma formação ética, né, no sentido de que os professores passavam uma ideia de que seria mais importante criar os trabalhos, discussões sobre arte, no que seria uma expressão própria, pessoal, subjetiva no seu próprio entendimento, né, da arte. E que quanto mais aquilo fosse uma verdade para você como artista, mais importante, né, do que qualquer outra questão, seja de mercado, seja de críticas sobre o seu trabalho, né, principalmente que isso viesse de dentro para fora, de alguma maneira honesta e verdadeira para você mesmo, né? E que não são necessariamente 4 anos de curso em artes visuais que vão formar um artista, né? Isso, para mim, foi um ponto importante nesse aprendizado que eu tive lá, né? Então, só para citar alguns professores, porque todos foram muito importantes, então, só para falar alguns nomes, né?
o Marco Bucci, era um professor que principalmente de desenho e gravura, né? E ele tinha essa questão da técnica muito interessante, muito importante, mas ao mesmo tempo se entrelaçava com a ideia de poética, né? E mostrar como são inseparáveis as duas ideias, na verdade, na formação de um trabalho plástico, né? Ou a professora Sônia Salstein, né, que dava nossas aulas de história e teoria da arte, e ela trazia diferentes perspectivas sobre a história, né, diferentes olhares. Foi muito importante também. O Carlos Fajardo, né, que foi seu orientador, ele foi meu orientador de TCC também. E ele esse embate com a obra, né, embate pessoal com a obra e a indefinição da própria ideia de arte, né? Isso é muito importante. E o Marco Gianotti, que foi meu professor de pintura, né? Então ele trouxe muito essa ideia da pintura ligada à experiência, né? Essa experiência de mundo, essa experiência não destacado, né? A ideia da arte não destacada daquilo que você é também. E foi meu orientador em toda a minha trajetória de pós-graduação, né? No mestrado, no doutorado. Então, muito importante em todo o meu trabalho artístico de modo geral, né? Tem aquela Em toda a disciplina, minha né? prática de pintura. Oi? Tem aquela disciplina, né, que você contou que ele dá também da cor, né? Ah, sim. Ele tem uma disciplina na pós-graduação, hoje em dia, que se chama Coricidade, que ele dá, às vezes, junto com o professor da arquitetura, que é o João Carlos César, e traz relações sobre a coricidade muito interessantes. Então, e desde 2008 ele também tem um grupo de estudos cromáticos, né? Que eu participo desse grupo de pesquisas e toda a pesquisa, essa parte do cromatismo, né, no trabalho dele como artista, que é incrível também, como pintor, e toda essa pesquisa mais no âmbito da universidade traz uma visão super aprofundada sobre a cor e sua relação com as cidades, viagens, pintura e visualidade, imaginário. Então, para quem tiver interesse também, eu recomendo o blog dele, chama Recortes sobre a Cor, onde tem trabalho dos alunos e do grupo de pesquisa lá disponível também de uma maneira que abre a pesquisa universitária acessível, né, para todas as pessoas. Então, quem tiver interesse tem muito material interessante lá sobre os estudos cromáticos e em diversos meios e linguagens da arte. Então, Muito convido legal, vocês também para visitar. muito bom. Ah, isso me lembrou que nessa época da graduação foi quando começou minha investigação em pintura e eu comecei a fazer alguns trabalhos em piso paviflex, que Lembro muito no um ateliê. catálogo para mostrar. Lembro muito dos seus pisos lá, Thaís, no ateliê de pintura, que tinha aquela cor meio caramelo, né? Isso. Aí encontrei aqui o catálogo para mostrar. Assim, são esses. Esse mesmo. Então, esses aqui. E eu fazia essas incisões no piso emborrachado alaranjado e deixava mostrar o material, as camadas de dentro do material, e depois trabalhava com as camadas pictóricas também. E foi mais ou menos aí que começou o meu trabalho em pintura, né? Esses pisos a gente encontrou, eles estavam meio jogados, assim, perto do prédio que a gente estudava, né? Do departamento de artes. E vários alunos foram pegar um pouco desse material para trabalhar. A gente guardou alguns lá dentro do ateliê e eu comecei esse trabalho, né? E é muito legal que ele traz essa cor, né? Essa cor muito característica, essa cor caramelo. Que acordou o material também. Comecei a me interessar muito por isso, para as questões do material também, não apenas das questões pictóricas, da tinta, mas também como que isso se une ao suporte, né? Ao material que dá corpo ao trabalho. E daí essa questão também do piso enquanto lugar de deslocamento, né?
e, e, e como isso, na minha memória, se junta aos trajetos e percursos na cidade, né? Então, esses elementos da visão e da memória, como eles se ligam aos objetos artísticos, né? Então, isso continua presente desde aí em toda a minha investigação plástica, né? Então, essa ideia de cartografia e de mapa, né? Não sei se por coincidência ou não, mas essa ideia do piso, de alguma maneira, me conectou à ideia do mapa. E essa construção de uma imagem, de um desenho, de uma pintura, que se dá por meio de caminhadas e percursos, né? Então, a ideia de cartografia está ligada a essa compilação de espaços, de uma observação de um lugar, por meio de suas caminhadas, mas, ao mesmo tempo, são completadas pela imaginação, né? Por mais que se busque uma exatidão em um mapa, na produção de um mapa, existe uma quase impossibilidade de uma tradução completa de um no outro, né? Então, isso tudo acaba sendo completado por uma memória e por uma imaginação. Então, toda essa interligação entre esses diversos âmbitos do pensamento, da vivência, da experiência, né? Entram no meu trabalho. Tanto que a maioria dos meus trabalhos se chama mapas ou mapeamentos justamente por conta disso, né? Dessa questão de que tem uma visualidade, um mapeamento do visual, mas ao mesmo tempo são mapeamentos que envolvem todos os sentidos, né? E que vão passar por esses outros lugares, né? Da memória e no momento do fazer, tudo se interconecta na criação da imagem, né? Sim, Por aí vai. gente, na relação com a cor também, enfim, é vasto o campo. E aí você falando lá no começo da formação ética, Thaís, eu recortei peguei um trechinho aqui de novo do Brissac, falando sobre a ética das imagens, que eu achei bonito, assim, resgatar. E ele fala que a ética das imagens é essa luta por reconhecer as diferenças, para dar voz a cada um dos gestos na sua menor ou maior rapidez, a maneira mais distante ou mais próxima que as coisas têm de aparecer para nós. Essa multiplicação dos pontos de vista, essa pluralidade de formas de aparição, essa é a imagem contemporânea. A ética da imagem consiste em acolher todas essas vozes. É uma polifonia, uma democracia das imagens. E aí fico pensando muito Bom, é linda essa definição da ética das imagens, né? Da ideia de ética relacionada à imagem. E fico pensando na nossa... na universidade pública, né? Como lugar dessa polifonia, né? Dessas múltiplas vozes, e onde essas múltiplas vozes podem se transformar em imagens também, né? Isso é como uma extensão dessa ideia. E eu falo da universidade pública, né? Não à toa, né? Foi lugar da nossa formação, muito, né? Muito caro a nós, mas também onde a gente continua atuando depois, né? E eu acho que é um lugar muito muito precioso, né? Eu acho que não é o único lugar de formação para um artista, né? Acho que nem tem esse lugar tão definido assim, mas eu acho que ele é um lugar precioso e muito potente e possível, né? Para mim também ele ele apareceu como um lugar possível de formação em artes, que também nunca tinha me visto nesse lugar, né? De formação. Você falou que não sabia, né? Não conseguia imaginar que existia um curso de artes, e eu não conseguia imaginar que eu pudesse, né, sabe, estar autorizada a cursar, já que eu não vinha, né, de um histórico assim daquelas crianças que desenham, ou jovens que desenham, pintam, fazem, né, tem essa intimidade com essas linguagens, né? Eu vinha já até de outro curso, da arquitetura, que tem, né, um namoro com a arte, mas fica nesse né, entre o funcional né, e a arte, enfim, é um outro lugar. E de repente parece que, né, o curso, né, eu entendi que eu poderia
estar aí também. Isso é muito interessante, porque ele acolhe essa polifonia, né? E você falou dos professores, né? Não tem como não citar o meu querido orientador da vida e da pós, o Fajardo. E também recortei umas coisinhas, umas pequenas falas de um vídeo que está disponível no YouTube, que vídeo guerrilha, acho que chama. E aí já na relação, para mim, teve muita importância essa fala na relação com o ensino, porque, né, o que nos forma, será que o que nos forma como artistas nos forma como professores também, né? E qual que é também essa ética nessa relação entre ser artista e ser professor? O quanto eu acho que a partir dessa experiência com o professor Fajardo me trouxe muito essa coerência e uma integridade entre o que o seu desejo, né, se exercitando no campo da arte traz, né, tomando forma no campo da arte, e no ser professor como uma continuidade natural disso, ou como uma relação, né, como uma outra extensão dessa mesma relação, né? Ou seja, o que eu compartilho com meus alunos não pode ser diferente do que me interessa, porque senão não vai ser, sei lá, verdadeiro. Eu não gosto da palavra verdade, mas acho que tem a ver com isso, né? É um pouco essa integridade mesmo, nesses pontos todos. Então, pensando sobre o ensino, ele fala simplesmente que arte não se ensina, arte se aprende. E ele diz que em todo procedimento em linguagem você tem um discurso e você tem um repertório. O modo tradicional de ensino de arte pensa em dar repertório. Você dá técnicas pensando que o aluno vai desenvolver um discurso possível. O que você tem que estimular é o procedimento de raciocínio, como se desenvolve a capacidade de um discurso em artes visuais. E depois ele fala nesse mesmo vídeo que a arte é o lugar da divergência, que eu acho lindo isso. A arte é o lugar em que você produz algo que não estava lá antes. A arte, no universo do conhecimento do homem, é o que trabalha no limite do conhecimento. A arte trabalha na ignorância. E se a gente for pensar em todos esses limites que a gente está, né, espaciais das coisas que a gente está conversando, é super bonito pensar também na arte também como esse lugar, né, trabalhando nesse limite, nessa borda, né, nesse quase caindo ali, quase caindo da academia, quase caindo da sociedade, né, do lugar da produção, né, e assumir a ignorância, né, como um campo possível, o desconhecimento, né, que é o maravilhoso. Então, eu acho que todos esses âmbitos fazem esse campo ser muito grato, né? Eu sou muito grata por ter passado por esse lugar também. Eu acho que é isso. Que bom. Maravilhoso. Legal, né? Uhum. E aí, acho que a gente pode ir para a próxima estação, que está vindo de todas essas conversas também. Vamos para lá? Vamos. Então, a próxima estação é SESC, Centro de Pesquisa e Formação, ou conhecido como SESC CPF, Avenida 9 de Julho, centro de São Paulo. Essa estação, eu cheguei nela muitos anos depois de terminar a graduação, logo depois de terminar meu doutorado, justamente falando dessa relação com o ensino, como, né, que eu faço com isso, né, com esse trabalho que eu produzi durante tantos anos, como compartilhá-lo, né, sem ser uma forma expositiva, né, sem ser uma relação de exposição visual. Se eu tiver num curso com pessoas, né, como que eu vou fazer? Então, eu penso muito no compartilhamento de processo, e eu acho que essa ideia de compartilhamento de processo está muito atrelada à ideia do ensino e artes visuais, né? E dessa integridade que a gente estava conversando.
E aí eu acabei oferecendo esse curso, né, para o SESC, que acolheu o curso chamado Entre o Livro e o Lugar, que é o nome da minha tese de doutorado, e que traz essa pergunta: pode um discurso literário se transformar em discurso visual? E aí, nessa estação, a gente se reencontrou, né, Thaís? Foi muito, foi muito legal, porque era justamente a transformação desses anos de pesquisa e de produção visual, né? A primeira vez que eu estava trazendo para esse tipo de conversa, né, de aula, entre aspas, que era esse compartilhamento. E aí, nesse compartilhamento, eu propus, claro, uma experiência, como eu acredito que se dá, né, a produção visual a partir da experiência, e eu propus um percurso pela cidade como processo poético. Então, eu convidei duas atrizes incríveis, aliás, a Lilian de Lima e a Karen Minati, maravilhosas da Companhia do Tijolo, atrizes leitoras, e aí elas também têm uma relação muito forte com a literatura e a poesia, então fazia muito sentido que elas fossem as leitoras desse percurso e, ao mesmo tempo, leitoras guias. Então, elas começavam lendo textos que eu recortei da produção literária mundial, assim, para locar e serem lidos nesses lugares, ou seja, se a gente ouvisse, né, fazendo esse percurso, ouvindo esse texto nesse lugar, a relação com o lugar ia se modificar a partir, né, dessa escuta e, ao mesmo tempo, a percepção do texto também se modifica por estar, né, escutando esse texto sendo lido ali. Então, o lugar que modifica o texto modifica o lugar, e tudo isso modifica a experiência das pessoas que estão fazendo esse percurso, né? Você era uma delas. E a gente começava pelo Marco Zero, na Praça da Sé, entrava na catedral, subia por um dos prédios ali da praça, e aí depois continuava andando por ruas do centro, né, parando em alguns pontos, atribuindo, né, textos locando, né, eu falo de uma posta em lugar do texto, ou seja, colocando esses textos nesses lugares diversos, para que, né, as pessoas que passaram por isso, o que ia acontecer com elas, que tipo de visualidade elas iriam produzir. E a gente fez, né, uma produção incrível, né, que foi o primeiro livro Lugar, que está aqui. E eu perguntava, junto com essa experiência, sobre algumas questões, né? Por exemplo, como configurar a coleção de quartos onde você dormiu no decorrer da sua vida, né? Inspirada pelo Jorge Perec. Como projetar um quarto afuncional que não sirva para absolutamente nada? Como visualizar o Aleph, do Borges? Como construir uma casa para o vento? E perguntas assim. E eu queria só fechar esse trecho lendo o primeiro texto que a gente lê no Marco Zero, né, que no final, aliás, é importante dizer que a gente terminava, o final da caminhada era na Biblioteca Mário de Andrade, dentro da biblioteca, né, numa relação que é o espaço do ler, da leitura por si só, mas uma parte da biblioteca que era externa, né, tinha uma vista muito linda da praça ali, e claro, como a poesia do Mário de Andrade, né, uma ode a São Paulo, de desenterrem, né, quando eu morrer me enterrem, aí cada parte do corpo dele vai para um lugar que a maioria desses lugares a gente teria passado, né? Então, eu só queria ler esse comecinho, né? Como a gente começou essa caminhada. E é uma mistura de um texto do Calvino, uma primeira pergunta do Calvino, para continuar com o texto do Tomás Eloy Martínez, no livro Cantores de Tango. Cada cidade recebe a forma do deserto a que se opõe. Qual a diferença entre o que eu sou agora e o que essa cidade vai fazer de mim? Algo que está acontecendo comigo nesse instante e que, como bois prestes a ser sacrificados, eu não posso ver. Às vezes, o labirinto da cidade não está nas ruas nem nas confusões de tempo, mas no comportamento inesperado das pessoas que vivem ali. Em toda grande cidade existe, como se sabe, uma dessas linhas de alta densidade, semelhante aos buracos negros do espaço, que altera a natureza dos que a atravessam. E daí eu te pergunto, Thaís, você atravessou essa linha? E no que é essa... Ou né, você atravessou ou ela te atravessou? E no que essa experiência te modificou?
Eu acho que as duas situações aconteceram. Eu atravessei e fui atravessada também pela experiência, que foi muito intensa, é muito significativa, né? Eu lembro que essa vivência de processos, né, esse compartilhamento de processos que você propôs no SESC, foi incrível para mim poder fazer parte disso. E na época eu e a Flávia, né, o Caranza, nos inscrevemos nessa vivência, nesse curso, e você levou a gente para muitos lugares também, tanto literários quanto é, referências de filmes, lugares muito interessantes, né? E havia essas proposições, então, de que a gente fizesse nossas experiências criativas, nossos trabalhos artísticos, e eu comecei o livro-ensaio, né? Tanto que as fotografias que estão presentes no livro que eu mostrei, esse foi o primeiro livro, o ensaio, e as fotografias que estão presentes até na minha tese são as que eu fiz durante esse percurso literário em São Paulo. Sim, essa é uma foto que eu gosto muito, e eu vou aproveitar que você mostrou ela, Patrícia, e vou linkar ela com a foto de um trabalho seu, que se chama Quarto de Castigo, que é uma fotografia de uma performance instalativa sua de 2007. Dá para ver? Sim. Aqui tem um homem sentado de costas para o espectador e de frente para uma parede, né? Que é uma parede de cascada. Né? Então, a tinta, que era de um azul desbotado, ela se soltou e deixou visível a camada interna da parede, que era de barro, né? Um tipo de parede de adobe. E você vai dizer que essa parede descascada se configura como um mapa, né? E isso, para mim, me tocou fortemente também, mesmo pela relação com essa foto que você mostrou agora e as minhas ideias de mapa também. Então, foi um encontro entre nossos trabalhos que foi inesperado e me deixou bastante feliz também, né? Uhum. Pelo inusitado, né, dos encontros, das nossas conversas e dessas imagens, porque a princípio, pensando no meu trabalho de pintura e no seu trabalho de performance, instalação, parece que tem uma distância tão grande, mas conforme a gente vai conversando, a gente encontra diversos atravessamentos, né, dos nossos processos e até de algumas imagens, né? Então, né, nessa foto que você faz, essa falta da matéria da tinta azul e essa parede original vão formando esses desenhos e, e me lembra os mapas do percurso literário artístico também que a gente fez nessa época do curso do SESC. Então, os pisos de São Paulo, os trajetos, os lugares por onde a gente passou, né? Nessa imagem que você mostrou da fotografia, vou mostrar de novo, que você escolheu essa, né? Então, as pastilhas do piso se soltaram, né? Que eram pastilhas preto e vermelho dessas cores símbolo de São Paulo, e deixou visível uma marca do cimento, um formato que também me faz pensar em mapa, né? E aí Sim. eu vou aproveitar, então, para fazer uma relação com o texto do Calvino também, que fala justamente sobre esse assunto, né? Em As Cidades e o Céu, ele vai dizer: Eudóxia se conserva em um tapete no qual se pode contemplar a verdadeira forma da cidade. À primeira vista, nada é tão pouco parecido com Eudóxia. Então, essa divergência, né, entre o mapa e a cidade. E aí, sobre essa relação misteriosa de dois objetos tão diferentes entre si, como o tapete e a cidade,
foi interrogado um oráculo. Um dos dois objetos foi a resposta: tem a forma que os deuses deram ao céu estrelado e às órbitas nas quais os mundos giram. E o outro é um reflexo aproximativo do primeiro, como todas as obras humanas. Eu acho que essa citação vai de encontro a toda a nossa conversa até agora, né? Muito. E então essa divergência entre uma narrativa que pode ser um relato, como o Marco Polo, quando ele começa, o que chegou até nós, né, das viagens dele, dos relatos, uma parte manuscrita por ele, outras partes contadas a outras pessoas, como um companheiro de cela que ele esteve preso e escreveu por ele uma parte dessa história, e como isso chegou até nós, né, deixa esses lugares, essas lacunas, né, das quais o Italo Calvino se apropriou para poder criar os relatos de cidades invisíveis, né, que são muito imaginativas, mas ao mesmo tempo, quando ele chama de invisíveis, dá a impressão de que elas realmente existem, só não estão visíveis também, né? Uhum. Isso nos faz perguntar sobre tudo que é invisível e visível numa cidade, né? O que é possível de tornar visível também, né? E quando você falou da falta, Sim, eu lembrei dessa outra imagem que eu gosto muito, que você também fez no percurso, né? Essa falta do piso, a falta do... E é engraçado, porque aí a gente vem da fala do piso Paviflex, que você trabalhou, e daí tem esses pisos que te chamaram muita atenção, ou a falta deles, né? E, sim, e o quanto esse teu olhar do, né, que eu acho que é muito atrelado à pintura do bidimensional, numa cidade pode trazer tanta riqueza também, né? Porque a gente costuma brincar na escultura, né? Assim, com essa questão de como assim eu conseguir trabalhar em duas dimensões, das duas dimensões, né? Nos trazem essa espacialidade, toda essa espacialidade, essa riqueza de torna visível toda essa riqueza que a gente não veria normalmente, né, na experiência do tridimensional normal numa cidade. Assim. Então, esse recorte, que é muito rico, e que eu fico pensando também viajando na pincelada, também como percurso sobre, né, a superfície da tela, sobre o paviflex, aqui tem outras imagens também, e o quanto elas conversam, o quanto você achou essas imagens que conversam tanto, né, com as suas telas que você já vinha produzindo, né? Especialmente, acho que é essa aqui com uma, também que eu gosto muito de outra falta aqui, que é aquela do edifício, peraí. Que é aquela da fachada, esta não fachada, né? uma antena cega, né? É, então, todas essas, né, esses percursos, né, essas conversas entre um e outro, o quanto isso também é muito... é da ordem do maravilhoso mesmo, né? Como a gente consegue passar, né, de uma pesquisa, sei lá, anos fechada no lugar, para mim, assim. E quando eu abro e compartilho ela com todas essas pessoas que até hoje viram um grupo de amigos, né, no final, maravilhoso, que a gente continua se falando e trocando, e nesse encontro, e o quanto esse processo me faz repensar muito, né, o lugar da arte ou as formas, né, os lugares onde a arte fica mais potente, né, para que ela, Sim, além daquela pergunta do para que serve, mas é muito é a existência dela mesma, né, o quanto isso justifica muito, né, dá uma sensação de dá um calor aqui, assim, de acolhimento, de falar, nossa, que bom, é isso mesmo, né? Que a gente tem que fazer. sim. Então, nesse processo, Patrícia, tudo isso me atravessou mesmo, a maneira como no seu trabalho você se pergunta, né, como que um discurso literário relativo ao lugar pode se transformar num discurso visual.
Isso me atravessou muito, assim, esse contato com esse processo que você compartilha com a gente, essa relação do lugar físico com o lugar ficcional, né, como princípios ativadores do processo de criação e relacionados diretamente a situações literárias, geográficas, que são experimentadas no dia a dia ou num processo mais induzido, como esse percurso literário que você nos levou pela cidade, né, nessa deambulação, nesses caminhos que você conduziu a gente nessa grande experiência. Oi? Até no inferno a gente foi, você lembra? O túnel do Anhangabaú, que era... A gente entra ali, a primeira vez que eu entrei foi para delimitar, para traçar esse percurso, e é o inferno na Terra, né? Que é um túnel só de carros e potencializa esse som dos carros, e a cidade vira uma grande massa sonora, né? Lá era realmente um barulho infernal, quase a gente não conseguia se ouvia um ao outro, né? Sim, as atrizes gritavam o texto e fazia parte, né? Porque era um texto que falava sobre sons, e era uma cunaíma do Mário de Andrade também. Então era, enfim, que bom. Que bom que Muito bom. nos... Então, eu acho que toda essa situação física, corpórea que você trouxe para a gente, correspondendo a uma memória ficcional, né? Uhum. Nossa, ou inventada. Eu acho que isso se refletiu no trabalho de todos que estavam lá, pelo que eu pude ver depois, nos compartilhamentos na sala de aula, né? Depois no SESC. É o livro Lugar, né? Que a gente fez esse livro. A proposta foi de fazer um livro Lugar, né? Depois a gente conseguiu fazer a exposição também, então foi muito especial, especialmente essa turma. Foi. Muito bom. E acho que agora nos resta ir para a última estação, né? Que é a estação Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No outro extremo da Noroeste Brasil, né? Maravilhosa Noroeste Brasil, com aquele maravilhoso logotipo. Sim, Né, que interliga desde... Oi? Sua vinda não por trem, mas enfim, a sua vinda para cá. E a minha também, né? A gente chegou ao mesmo tempo aqui. Sim. E a gente começou nossa história do presente para o passado e agora a gente contou toda a história do passado para o presente, chegando então agora mais próximo de 2020, o ano passado, 2019, quando eu estava aí com você em Campo Grande, na outra ponta da linha férrea. Sim. Que ainda conecta até o extremo oeste do Brasil em suas fronteiras, né, com Bolívia e Paraguai. E no seu outro extremo leste, até o Porto de Santos, a gente ficou aí nessa estação, então. Né? Bastante tempo. Bastante tempo. Foi outro encontro duradouro dessa trajetória. Verdade. Espaço-temporal. E aí a gente dividiu, né, já dividiu casa e curso. E foi muito legal no fim desse período, né, do seu período aqui, a gente realmente voltar para a estação, porque a gente realizou uma exposição dos nossos alunos em conjunto, né, de fotografia e de pintura, lá na Galeria de Vidro, que é um espaço lindo aqui em Campo Grande, expositivo, e que, né, da prefeitura. E ele foi adaptado da antiga estação, que não era mais usada, né? No próprio, como é que chama? A plataforma de embarque virou, ela foi, uma parte dela foi revestida em vidro e virou um espaço transparente, muito lindo, expositivo. A gente ocupou ali, ocupou também o saguão do resto da plataforma
e chamamos para abertura os antigos ferroviários, né? Que trabalharam na linha Noroeste do Brasil a vida toda e que, né, as casas ali em volta eram casas que foram construídas com a estação, né, naquela época, no começo do século XX, e que, né, ainda moram, né, os últimos ferroviários e suas famílias, e eles vieram contando histórias, né, toda a memória afetiva daquele lugar, né, foi contada ali, né, com uma rodinha de cachaça a gente fez, e o quanto isso, né, também se entrelaçou com os trabalhos dos alunos, que também tinham ido ali, eu tinha levado eles para tirar fotos, né, e depois a gente chamou, né, a turma da pintura também para se juntar a nós ali na mostra. Sim, os alunos também da aula de livro ilustrado. É verdade, também. É verdade. Então era muita gente, foi assim uma festa, né? Foi incrível. E foi na estação de trem. E é uma estação que, né, como a gente tinha falado no começo, a cidade se forma muito a partir dessa estação. E o quanto aí você já começou, eu lembro de você começar já a trabalhar com um elemento, né, que você continuaria aí na Casa das Caldeiras. Estou procurando ele agora. Peraí. Mas é o seu trabalho do... Ah, tá aqui. Fico protegendo ele dos gatos. Achei. E o quanto é muito interessante que você começou, né, a trabalhar nesse extremo da linha e voltou esse ano, ou no ano passado mesmo, acho que já, né? Você voltou a trabalhar na Casa das Caldeiras como residente lá, fazendo a residência artística. Mas antes de ir, você fez este trabalho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco. Consigo. Que você moldou a partir do logo, de um objeto, né, de ferro que estava lá na estação, né? Na estação de trens. E esse é meu, Sim, essa réplica é minha, em parafina, linda. Aliás, cor caramelo também, né? Que nem a Suspa Rex. verdade, tem essa relação também. Sim, e agora ele habita a minha casa aqui de Campo Grande. E o Que quanto maravilha! é muito legal. E aí é engraçado porque daí você continua com esse procedimento, né, na Casa das Caldeiras agora, né? Continua com... Sim, eu acho que aí ligando de novo com a primeira estação, né, do Arte Cidade, aí em 2018 eu me inscrevi nesse edital Obras em Construção, que é essa residência artística que tem na Casa das Caldeiras, com uma equipe incrível, né, a Karina Sacomano, o Joel Borges, que cuidam de uma maneira incrível desse lugar e tem toda essa apropriação artística, né, e esses eventos incríveis que as exposições se chamam Tempo Forte. Quem tiver interesse, entra no blog da Casa das Caldeiras, que tem um material bem legal sobre as residências artísticas. E eles fazem Eu gosto muito. convocatórias, né? Oi? Eles fazem convocatórias, né? Você entrou ali por convocatória, por Sim, edital, né? são editais anuais. E em 2018 eu entrei e estar novamente nesse lugar foi só de estar lá já foi uma grande experiência, né? E ainda poder trabalhar num ateliê lá dentro desse espaço e ter acesso a todos os maquinários antigos, a arquitetura, né? Na verdade, minha vontade era poder ficar lá, dormir lá e ficar realmente residindo naquele lugar de tão especial que ele é. Mas eu costumava ir diariamente, né? Alguns períodos, né? Durante a semana, e eu comecei a desenvolver uma técnica onde eu me aproximava, né? Dessas estruturas antigas e eu criava formas de gesso. Então, eu escolhi alguns fragmentos desses maquinários e depois também da arquitetura.
né? Então, eram duas propostas. Uma eram possibilidades maquinárias, outra possibilidades arquiteturas. E o processo dos maquinários era moldar primeiro com gesso, depois eu descobri que a atadura gessada ela se conformava muito melhor, é um pouco mais flexível a forma e conseguia pegar mais detalhes também, né? E aí eu desenformava essa estrutura de gesso, levava essa forma para ateliê, derretia a cera, né? Eu derreto a cera e despejo dentro dessa forma. E a cera de abelha, né? Então essa cera, ela fica carregada dessa memória palpável, né? Dessa forma, alguns vestígios, resquícios de poeira, algum ponto de ferrugem, eventualmente vem junto com a peça, né? Acho que a sua também ficou com uns pedacinhos, né, do original. E na sua origem, ela, de certa maneira, ela remete à pintura encáustica, né? Que quer dizer pintar com fogo, porque precisa dessa fonte de calor para derreter a cera para você poder manipular ela. Né? Então, acho que todas essas questões, né, a cera de abelha, toda essa matéria que ela carrega, traz um deslocamento temporal, que vai criar esses lugares fictícios também. Né? Então, a nossa relação com essas estruturas conservadas, elas trazem essa experiência afetiva com o lugar e, ao mesmo tempo, cria uma memória fictícia. Então, tem tudo que você realmente vivenciou e tudo aquilo que a gente consegue criar, né, a partir daquele lugar, de estar naquele lugar, né? Então, acaba sendo também um dispositivo que leva a gente para outros lugares, né? Para outros tempos. Né? Então, ela também é um disparador dessa narrativa fictícia e o que pode levar esse fruidor desse lugar para diferentes significados, diferentes funções adquiridas desde a fundação da casa, né, no início do século XX, até hoje, né. E eu Então, fico pensando, você falou da característica tátil, né, disso que a gente viu aqui, que é muito forte, e eu fico pensando que você fica procurando as impressões digitais de uma história de trens, sabe? E daí, né, e essa conexão tão bonita entre essa estação aqui, né, que você começou ou continuou mudando aqui, mas enfim, você fez questão de pegar essas impressões digitais e levar lá para a Casa das Caldeiras, né, para fazer essa, realmente se torna uma conexão física, né, quando você transporta essas impressões para lá de novo. E aí eu fico pensando que quando você faz essas impressões digitais, eu fico desse outro lado da linha aqui, né? Você voltou para São Paulo, eu continuei aqui e com esse grupo de extensão, né? Da procura do lugar da imagem na cidade, a gente acabou fazendo algo também muito parecido, muito parente do Arte Cidade. Muito parecido seria ótimo, né? Mas, enfim, talvez consequência daquela primeira experiência, porque a gente estudou muito Arte Cidade na extensão, estudou muito Brissac também, e a gente acabou fazendo isso aqui, a primeira Bienal do Centro do Mundo, brincando com a ideia, né, de que, bom, primeiro esse edifício, né, ele existe enquanto esqueleto, enquanto estrutura, ele é uma ruína de um edifício que não chegou a existir, mas que já é ruína, e seria o Centro de Belas Artes de Campo Grande, que é algo que faz muita falta, né, no Centro-Oeste, né, no estado também, no Mato Grosso do Sul, né, um museu desse porte que reúna todas as artes, né, a polifonia toda. E infelizmente, né, por questões políticas, ele faz mais de 10 anos que ele está assim, existindo como esqueleto, como fantasma urbano, né, na cidade, estranho.
E as pessoas convivem com esse gigantesco de 30 mil metros, né, fantasma urbano, e ele passa estranhamente, apesar de ser tão imenso, a ser invisível, né? Ele fica visibilizado, alguns sem teto, né, chegam a morar lá, e a gente acabou explorando e escolhendo esse lugar como lugar de uma ocupação expositiva, que virou essa primeira Bienal. A gente fez também uma convocatória, uma chamada para quem quisesse participar, aparecer no dia. A gente se cotizou para alugar um gerador, porque não tinha nada, né? Não tinha luz. Então a gente tinha grupos que queriam projetar vídeos e tal. Então, com uma estrutura mínima, a gente conseguiu habitar com imagens, né, esse lugar por um dia. Então, digamos, né, que seja infinito enquanto dure. A gente fez a ocupação expositiva num dia que foi ano passado, 7 de dezembro, e se transformou nessa primeira Bienal. Espero que seja a primeira, que tenham outras. A pandemia irá dizer, né, quando. Mas, enfim. E eu acho que foi uma experiência extremamente potente, porque apareceram mais de 70 artistas que responderam a esse chamado e foram com tudo, né? Ocuparam com tudo, com performances, coletivos. Então, o quanto, né, uma faísca, né, às vezes tem lugares que só jogando uma faísca já faz um incêndio, e com certeza isso aconteceu, né? O quanto também essa proposta, todo mundo falava, finalmente, né, o prédio está sendo inaugurado. Então, nós inauguramos o prédio esse dia, um prédio que a cidade espera há tanto tempo, né? E aí vem toda essa ideia de, né, a partir desse percurso que a gente achou esse prédio, que a gente decidiu, e o quanto nós podemos também ser, como é que chama, autônomos, né, nessas decisões de como ocupar a cidade, e principalmente sendo artistas, né, como a gente pode ocupá-la poeticamente, né, e com tanta potência. E podemos sim, né? Uma ideia de, puxa, nós podemos, né? Não é preciso muito, claro, o ideal, o sonho é uma estrutura como a da Arte Cidade, que foi abraçada pelo SESC, né? E se deu maravilhosamente, mas, enfim, o famoso exercício do desejo, né? O quanto a arte se realiza só a partir, ela só depende do desejo, porque nada mais exige que ela exista, né? A não ser o seu desejo subjetivo daquilo acontecer ou daquilo existir, tomar forma, tomar visualidade. Então, não é porque não levar isso à escala da cidade. A gente aprendeu isso lá na primeira estação, né? Eu acho, na Arte Cidade. Eu acho que é uma mobilização incrível que você fez. Era Nossa, um lugar que estava super abandonado, né? Vocês fizeram um mutirão para conseguir limpar. limpar o espaço e aos poucos se apropriando dele e fazer essa ativação artística de um lugar em situação de abandono, né? Eu não consigo evitar. Tinha um trechinho do Brissac para variar de paisagens urbanas, do capítulo Ruínas, que a gente usou na divulgação do evento, mas é bem curtinho, que ele fala assim: mas o passado não está apaziguado. As promessas de futuro, convertido em pretérito, não feneceram em definitivo. Essas coisas aparentemente mortas são atravessadas por um rumor interior. Têm as entranhas revoltas, um lençol freático as anima. Daí o seu estado de convulsão. Como é lindo, né? Como a gente consegue, talvez, ativar o estado de convulsão desses lugares, que elas estão vivas, né? Aparentemente mortas, ele fala, mas atravessadas por um rumor interior. Então, o que que é, né? O que que é levá-las a estado de convulsão? Acho que fica essa pergunta pela cidade afora. É incrível como esses lugares estão realmente ativados mesmo. Eles mapeiam a nossa noção de cidade também, né? Conforme a gente passa pelos lugares durante o nosso dia a dia e tem um contato com a história desse lugar, poxa, isso era para ser um grande centro de artes, né? Isso um dia foi uma indústria importante, um centro gerador de energia elétrica, né? Como a Casa das Caldeiras, e esse espaço que vocês movimentaram,
eles entram também no imaginário, né? Quando você pensa, lembra da cidade, a gente consegue pontuar eles, né? Sim. Eu lembro que aqui na Casa das Caldeiras, as antigas chaminés ainda estão lá, super conservadas, né? Enormes. Na Lindo. minha imaginação, eu vejo elas, né, apontando para o céu ali, naquele lugar, e eu vejo elas agigantadas na minha visão. E outro dia eu estava indo para lá e eu olhei de longe e eu vi o tamanho dos prédios que foram construídos em volta, que eles superam a altura das chaminés, né? Mas na minha memória, no meu mapeamento pessoal, não. As chaminés continuam maiores do que os prédios. É. Sim. É muito as escalas, né? As escalas, né, da nossa própria memória e nossa própria imaginação. A percepção, eu diria, né? Porque A percepção. é mais que o apenas, né? O imaginário acho que talvez é o primeiro, mas a percepção e a experiência foi tão forte, né? Você falou do trabalho do Wisnik ali, e aí e todos esses trabalhos realizados ali, é impossível que depois você veja esse lugar sem essa história mais, né? Esses sons passaram a fazer parte da história dessa chaminé e nada vai mudar isso, né? Assim como É, as ações e as imagens, né, que habitaram as ruínas do Centro Belas Artes aqui fazem parte da história dela, por mais que hoje ela esteja talvez até mais suja do que antes que a gente do dia da nossa limpeza, mas já era, tipo, já marcou, sabe? Faz parte dessa história. Então, eu acho que é que nem a sim, linha, né? A linha férrea que não tem como, a cicatriz dela atravessa a cidade toda. sim. Foi isso. Eu acho que essa experiência presencial, né, e essa ambiguidade entre ficção e realidade cria essas imagens, cria essa visualidade também para nós. E eu acho que o Calvino, o Marco Polo, o Brissac, todas essas citações que a gente trouxe, constroem essas ambivalências, né, das histórias de cidades contadas e histórias de cidades em narrativas e as vivenciadas também, que geram novas histórias, novas imagens, novas narrativas, e de certa maneira leva a gente e leva as pessoas, espero que quem esteja aqui com a gente também, nesse momento, também tenham sido levados para outros lugares também, junto com a gente. Espero que sim. Acho que sim. Muito bom, Thaís. Acho que é isso. Então, Encerramos nossa acho que viagem. encerramos na última estação. Eu quero agradecer, então, o Roteiro de Ateliês por esse espaço. Agradecer você, Patrícia, por ter topado essa conversa. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho também, né, vamos deixar nossos sites, né? O meu é thaiscabral.com. Também tenho as redes sociais, quem quiser ver mais sobre o trabalho, tudo isso que eu contei aqui da residência artística. Agora tem um trabalho novo que eu comecei agora antes da quarentena, antes da pandemia, que são as possibilidades da arquitetura, que está lá para quem quiser ver também. Além de tudo isso que a gente contou aqui da cera, do trabalho com a cera de abelha, eu estou trabalhando agora, então, com a parafina e junto com corantes e criando contraposições, objetos que vão se contrapor a essa arquitetura, né? Então, tem as imagens lá desse processo. E você quer colocar seu site também, Patrícia? Sim, meu site, bom, ele está em processo de atualização, não se assustem, mas ele existe, chama patriciaossis.com.
A Bienal do Centro do Mundo também tem uma página no Facebook ainda, e a gente está terminando de compilar um catálogo sobre o que aconteceu, né? Que afinal, já que foi um dia intenso, mas foi só um dia, a gente registrou tudo. E depois as reflexões todas que vieram, a gente tá gerando um catálogo que também vai ficar disponível provavelmente no Face né, dessa página, né, procurar por esse nome, e vai dar para baixar gratuitamente, assim como nossas teses, né, que está no banco de teses da USP, e muitas outras pesquisas incríveis. Aproveitem, né, de prestigiar e baixar todo esse material que está disponível para ser compartilhado mesmo, né? Falando em compartilhamento, a gente quer mais compartilhar, né, tudo. E acho que é isso, assim, enquanto novidades, eu estou tentando, né, conviver com o Instagram e atualizar também, colocar minhas imagens ali. Já tenho o Instagram, vou começar um processo agora de subir as imagens dos meus trabalhos, né, já paralelo com o site, e continuo nessa pesquisa das explorações urbanas também. Agora, provavelmente rumando para outra unidade federal, outro estado, mas, né, continuando com as conexões todas, né, feitas em Goiânia, aqui, e esperando até, né, a gente falou bastante de mapa e território e de outros, né, outros mapeamentos possíveis. Eu acho que esse é um deles, né, todo esse dentro do Brasil, né, o que seria uma margem considerada, né, nas artes, comparado com São Paulo e Rio, e o quanto é possível inverter essas relações de centro e margem, enfim. Então, pensando nisso, é muito interessante estar aqui e trabalhar. E vamos nessa. Muito bom. Muito bom. Meu Instagram também é cabral.thaís. Já que você falou em Instagram, só para deixar aqui marcado. E quem tiver também dúvidas, comentários, perguntas, pode deixar nos comentários do post depois, né, da postagem, ou mandar nas nossas mensagem para a gente também, se quiserem, que a gente continua essa conversa, assim, para quem quiser, tiver interesse. Muito bom. Obrigada também, Thaís, pelo convite, adorei. Foi uma super viagem essa nossa. Foi mesmo. Uma viagem através da memória. Sem tempo e espaço. Um beijo, Então, então. agradecer a todos, né? Um beijo e até logo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau.